nessas minhas andanças teatinas aí da filosofia, da psicanálise, eu tenho tido as voltas com alguns conceitos e um deles é o da ilusão. Eu vou explicar aqui que tudo não passa de uma ilusão. Desde o Sócrates, Platão, depois o Aristóteles também toca nesse assunto. E vem vindo, né, por vários pensadores aí, a psicanálise também trilhou esse caminho, que a gente percebe o mundo pela sensação, a sensação dos sentidos, né? A sensação tu sente o mundo, tu percebe o mundo através de sentir ele, através dos teus órgãos dos sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão, audição, porque não que não vá ter uma pedra, se eu não pensar numa pedra, por exemplo, vamos supor que não tenha mais ninguém no mundo, só natureza, sei lá, só pedra. A pedra vai estar lá, longe ou perto dela, ela vai estar lá, quietinha no canto dela ali, fazendo coisinhas de pedra. Mas para mim ela só vai ser uma pedra no momento que eu enxergar essa pedra, no momento que eu, né, precisar da visão para ver ela, ou sei lá, um cego vai ter que tatear ela com a mão, palpar ela e perceber aquele material. Além disso, alguém vai ter que ter me dito, ou nos dito, que aquilo é uma pedra. Eu vou ter que ter aprendido, alguém vai ter que ter me falado que aquele material que eu estou sentindo é uma pedra. E, além disso, eu vou ter que ter memória para me lembrar de que aquilo que me disseram, que eu vi, aquela coisa toda, patati patatá sobre pedra, eu vou ter que me lembrar daquilo para depois, né? Não adianta nada me ensinarem agora, dali um segundo, já não me lembro mais o que é uma pedra. Então, passa por esses três elementos aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque sem a sensação, a gente não sabe, né? O saber sobre qualquer coisa, ele parte dessa sensação e depois a gente vai estabelecendo conexões e inteligindo e pensando sobre aquilo, raciocinando sobre as coisas e vai aprendendo e vai, né, se formando aí o saber. Mas o fato é que sem o sujeito, né, que já é um termo que aparece aí na filosofia e depois bastante na psicanálise, sem o sujeito perceber esse objeto não existe para aquele sujeito. Então, e esse processo, eu não vou conseguir esgotar o assunto nesse vídeo, em 5 minutos, 6 aí. Eu vou levar uns 4, 5, uma meia hora eu já esgoto o que eu sei sobre isso aí. Mas é assim, o objeto lá sozinho é ele, né? Sem ninguém ter consciência disso. Eu só vou eu só vou saber sobre pedra, ter consciência sobre a pedra, no momento que eu souber dela, pensar nela, entender aquilo ali para mim. Então aí já começa a ficar subjetivo. Primeiro é o sujeito que diz, então precisa ter uma visão sobre aquilo, e essa visão ela já não é mais aquilo, é a visão daquilo. Aí começa um pouquinho de se misturar com ilusão essa história aí, porque tu precisa imaginar, tipo, tem um termo que a linguística usa que é a imagem acústica. Tu tem que tipo ter uma imagem daquilo que tu tá pensando para tu poder pensar. E essa imagem, ela é simbolizada, né? No caso, sei lá, alguém pensou numa pedra aí. Cada um tem um tipo de pedra na cabeça aí para representar todas as pedras que existem no mundo. Então, isso é uma imagem acústica e isso é o que a gente simboliza nos nossos pensamentos a respeito de pedras, nesse caso. E então passa por uma imaginação. Começa a haver um processo assim, aí que eu acho que eu não vou conseguir explicar, né? Mas vamos tentar. Um processo de representação das coisas. Elas não são mais diretas. Tu olha e é a lente que tem dentro do teu olho lá, do cristalino do olho, que vai formar essa imagem lá dentro do teu olho, que vai ser percebido pelo cérebro, e é isso que tu vai
ter de elemento para tu pensar sobre pedra. Então, existe todo um processo no meio aí, que não é, até inclusive é bem explicado, né? É fisiologicamente explicado. A anatomia e fisiologia do olho fala um monte de coisa para esse processo de entendimento das relações humanas, das coisas que existem no mundo. Porque se tu for pensar que precisa tudo antes ser imaginado, e para ser imaginado precisa ser percebido de alguma forma, e essa percepção, ela não é o objeto como ele é, ela é uma percepção subjetiva, ou seja, de cada sujeito, que a gente sabe que nenhuma pessoa é igual a outra, né? Basta ver as digitais aí, o tom de voz, tudo tem uma singularidade. E essa percepção do mundo também é singular. Claro, provavelmente eu vou ver uma pedra e vou imaginar aquela pedra lá meio parecida que outro que vai olhar aquela pedra. É um pouco mais fácil com pedras. Não entendo tanto de pedra assim, mas agora tu vai começar a abstrair um pouquinho o pensamento. Já falar de flor já é um pouco mais diferente. Porque daí flor já vem coisa de arte, de poesia, já vem mais margem a criação, a entendimentos diferentes, aquela coisa toda. Vai falar de sentimento, e daí fudeu com tudo. Porque daí sim, daí é pura abstração, né? A gente não delimita os conceitos dos sentimentos, pelo menos não igual a uma pedra, que a gente enxerga ou tateia e tá tudo bem, tá tudo resolvido. Parece resolvido. Aí que tá. Tá, acho que por hoje já foi. Eu vou seguir essa historinha aí depois nos outros vídeos. Fiquei um tempo sem fazer, na verdade eu fiz e não ficou bom. Não que esse tenha ficado, né? Mas então tá. Até mais. Beijos a todos.